Bom, gente, agora a gente começa a falar do realismo. Olha, sai do romantismo e a gente começa a falar do realismo. Lembre que o romantismo nós tínhamos idealização do amor, da mulher, fuga da realidade, tinha exagero, nacionalismo, coisa subjetiva, quer dizer, falar dos sentimentos do próprio sujeito, uma coisa mais individualista. Foi a primeira revolução industrial. Só que de repente o contexto muda. De repente o contexto muda. As empresas da primeira revolução industrial, as indústrias, né, elas precisavam de, de mais consumidores. Elas precisavam também de matéria-prima mais barata. Elas precisavam de uma mão de obra mais barata. Ela precisava produzir mais, gastar menos e precisava de pessoas para comprarem esses produtos. Então a ideia de indústria que estava muito ali na Europa, de repente os outros países do mundo começam também a se industrializar. A segunda revolução industrial vai ser aquelas empresas saírem desse lugarzinho chamado Europa e ir para o resto do mundo. Por quê? Busca de novos mercados, matéria-prima. Olha, Brasil, tanto de matéria-prima barata que tinha num país desse tamanho. As indústrias quiseram vir para cá. A mão de obra aqui, muito barata. Você não precisava de pagar o preço que você pagava lá na Europa. Dava para pagar bem mais barato. Começou-se a, a ter novas invenções também. Né? Energia elétrica. As máquinas agora poderiam funcionar com energia elétrica. Isso fazia ficar mais barato também. Fazer o resto do mundo também consumirem esses produtos. Entra na brincadeira também as montadoras de automóveis, Ford, nós vamos chamar de Fordismo, Taylorismo e vários itens da chamada linha de produção. Então a segunda revolução industrial, ela alavanca o mundo. E isso traz para o mundo um novo patamar nunca visto. Nós temos também que, com aquelas revoluções começadas pelos românticos, nós vamos ter a abolição da escravatura, da escravidão, em quase todos os lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil, nós já vamos ter um Brasil com uma lei áurea assinada. Nós vamos ter a proclamação da República. Então, olha o tanto de coisa que vem no contexto do realismo. Como a mente das pessoas, então, a mente deles começou a ficar em outro patamar também. E aqui no Brasil, o grande marco vai ser o lançamento de um livro, de um escritor que você não pode passar pelo ensino médio sem conhecer, que é o Machado de Assis. E já vou dizendo, o Machado de Assis, quando você lê o primeiro livro dele, você pode sentir um pouco de dificuldade. Não vou mentir para você, porque é interessante você entender que o vocabulário que o Machado de Assis usa já é um vocabulário um pouco mais elaborado. É considerado, inclusive, o maior escritor de língua portuguesa, a pessoa que mais bem dominou a língua portuguesa no Brasil. Não sei se realmente é o melhor, tem uma disputa aí. Mas a maioria das pessoas que gostam mesmo de literatura não se cansam de elogiar o Machado de Assis. E o realismo no Brasil, ele vai começar em 1881 com o lançamento de um romance desse mestre chamado Machado de Assis. E o livro chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi lançado em 1881. Então, e está dentro todo desse contexto, ó. Abolição da escravatura, proclamação da República,
segunda revolução industrial e a coisa acontecendo. Características. Se o, o romantismo era subjetivo, falava mais do sujeito, o realismo é uma coisa mais objetiva, mais palpável. Se o romantismo idealizava a pátria e etc., aqui agora nós vamos fazer críticas sociais, críticas políticas. Vamos retratar os ambientes sociais e urbanos. E, claro, nos opormos a tudo que o romantismo considerava como sendo digno da arte. Vamos fazer tudo diferente. A questão da objetividade, né, científica, observação quase científica, apaixonado por filosofia, ciência. E trazer para a arte um retrato da vida cotidiana. Realismo. É tudo que fosse mais palpável. Maiores escritores aqui no Brasil: Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio de Azevedo. Grandes autores. Aqui nós temos que o Machado de Assis, nós vamos ter nele vários. Machado de Assis é o seguinte, é um escritor, nós vamos ter nele, que eu ia começando a dizer, é o seguinte, nós vamos ter nele vários estilos. Ele escreveu contos, ele escreveu crônica, ele escreveu para jornal, ele escreveu romances, claro, peça de teatro e crítica literária. Ele escreveu um pouquinho de tudo. Inclusive os primeiros livros do Machado de Assis, Ressurreição e A Mão e a Luva, o pessoal diz que é obra romântica. Então, Machado de Assis teria alguns livros, os primeiros, como sendo livros românticos. E depois disso, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele inaugura o realismo no Brasil. O realismo teria começado na Europa lá em 1800, mais ou menos, em 57, e chega aqui no Brasil em 1881, com essa primeira obra do Machado de Assis. A gente conta pela primeira obra, tá? A primeira obra lançada de característica realista é o livro do Machado de Assis. Ele gostava muito de metalinguagem, que é aquela coisa da própria obra falar dela mesma, né? Ele fazia muitos capítulos assim. Descritivismo, obra muito descritiva. Humor, né? Uma espécie de humor, de ironia que permeia sua obra. Por exemplo, Memórias Póstumas já é uma ironia, porque o nome já diz Memórias Póstumas de Brás Cubas, quer dizer, é algo depois da morte. Só que essas memórias depois da morte são contadas por ele mesmo. Ele é um defunto autor. Ó, já é uma ironia, né? Já é meio sarcástico isso. Colocar um narrador que é um defunto. Alguém que vai contar toda a sua vida, desde o nascimento, aliás, desde a morte, e ele volta, mas ele vai contar, ele é um defunto contando, né? Um defunto autor. E dentro disso ele vai descrevendo e tal. Tem pedaços de livros de Machado de Assis, pedaços de capítulos, que ele diz: olha, caro leitor, se você não é muito dado à descrição, se você quer ir direto para o sabor da história, pula para o capítulo tal. Essa divagação de conversar com o leitor, a gente chama de metalinguagem, quer dizer, a obra que tem consciência dela mesma, um personagem, um narrador que tem consciência de si mesmo e de certa forma interage, se autoexplica. A linguagem que se autoexplica, a metalinguagem. Tem denúncias sociais, claro, objetividade, a sociedade em foco. Isso é o realismo. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar isso. Segunda Revolução Industrial, esse mundo querendo se globalizar, começando ali, talvez, a sementinha do que a gente chama de globalização. E o maior escritor desse momento, sem dúvida, Machado de Assis. Livros magníficos, gente. Além do Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Dom Casmurro. Dom Casmurro é um marco, né? Discutir se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. É um livro maravilhoso, Dom Casmurro. Nós temos
Mesmo Ressurreição, eu gostei muito de Ressurreição, embora o pessoal diga que tem características românticas, eu digo assim, para quem não gosta de livro romântico, mas é um livro muito legal. O Alienista, que é um conto muito legal, tem A Cartomante, que é um conto também muito bom. Tem muita coisa boa do Machado de Assis. Inclusive, ele escreveu até poesia. Até poesia ele escreveu. Escreveu um pouquinho de tudo. Curiosidade ainda sobre o Machado de Assis, é um escritor que ele é autodidata. Ele começou como aprendiz de tipógrafo em um jornal negro. Negro naquele momento não tinha muita abertura, né? Não tinha uma educação privilegiada como a dos ricos, brancos. E ele é autodidata, ele consegue, só de trabalhar ali no jornal, ele aprende. Ele aprende o domínio da gramática da língua portuguesa, ele aprende alemão, ele fez várias traduções do alemão para o português, ele aprende o inglês e outros idiomas. O homem era poliglota. Uma cultura de mitologia grega muito grande, de filosofia da época, né? Leu Freud, porque na época essas teorias também foram dentro desse mundo do realismo. Né? As teorias de Freud, as teorias de Darwin, né? As teorias de Darwin também foi nesse momento. Então teve um avanço científico muito grande nesse momento. Basicamente, o realismo vai caminhar por aí. Aqui nós temos então, finalizando nossa aula, características do realismo, contexto histórico do realismo, principal autor aqui no Brasil, Machado de Assis. Dúvidas? Vocês perguntam para mim depois.